A oração em tempos de pandemia. Eu queria contar uma história para vocês chamada Cadeira Vazia. O pastor foi chamado para orar por um homem que estava muito enfermo. E quando entrou no quarto, encontrou o pobre homem ali na cama, com a cabeça apoiada, né, nas almofadas ou no travesseiro, e havia uma cadeira vazia ao lado da cama. Fato esse que chamou a atenção do pastor e fez ele pensar que o homem o estava aguardando, que ele estava esperando a visita do pastor. E ele até disse: suponho que o senhor estava me esperando, disse assim o pastor. Não, quem é você? Respondeu aquele homem que estava ali na cama. E ele disse: sou o pastor, a sua filha me chamou para estar aqui te visitando, orando com você. E quando eu vi essa cadeira vazia, eu supus que você estava, então, me esperando, que ela tinha te avisado. E aquele homem disse: ah, sim, a cadeira vazia, mas ela tem uma história, por isso que ela está aí. E o pastor disse: então me conte essa história. E aquele homem, com muito esforço, já realmente bastante debilitado pela enfermidade, começou a contar a história ao pastor. E ele disse assim: eu não sabia orar, não sabia como orar. Nunca aprendi, pois sempre achei que Deus estava muito distante, preocupado com outras coisas, com coisas maiores e não com a minha vida. Até que um amigo meu me disse: orar é muito simples. Orar é conversar com Jesus, como você conversa com um amigo, mas com o seu melhor amigo. E quando você quiser falar então com ele, sente-se numa cadeira e coloque uma outra cadeira na sua frente. E pela fé, converse com Jesus. Pela fé, creia que Jesus está ali sentado, ouvindo a sua oração. E ele gostou da ideia. Eu falei: gostei da ideia, e desde então eu tenho conversado com Jesus, tenho falado com Jesus durante muitas horas. Eu fico ali, né, diariamente falando com Jesus, sempre cuidando para que ninguém possa ver, especialmente a minha filha, senão me internam no manicômio, né, no hospício, disse ele, ainda ali dando um sorriso. E o pastor gostou do jeito dele e conversaram um bom tempo. Por fim, oraram juntos e o pastor foi embora. 2 dias mais tarde, a filha do seu José comunicou que ele havia falecido. E aí o pastor perguntou: e como ele morreu? Ele morreu em paz? Perguntou para a filha, e ela disse: sim, pastor, eu creio que sim. Creio que ele partiu em paz. Pouco antes dele falecer, ele disse que me amava muito e me deu um beijo. Tive que deixá-lo por alguns instantes, fui fazer uma coisa rapidinha ali na cozinha, e assim que voltei ao quarto, ele já havia partido, já havia morrido. Só que uma coisa me intrigou, pastor. Que foi, minha irmã? Perguntou então o pastor. Sabe aquela cadeira que ficava ao lado da cama dele? Ele a arrastou para bem próximo da cama e colocou a sua cabeça encostada nela. E assim ele partiu. Louve a Deus então, minha irmã, disse o pastor. E ela perguntou: mas por que, pastor? Porque ele descansou no colo de Jesus. O que é oração? O que significa uma vida de oração? A oração sempre fez parte da vida de todo cristão, de todo aquele que crê em Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos várias orações. Algumas longas, mas a maioria são orações curtas, simples frases que são colocadas diante do Senhor. Por isso é na Bíblia que nós encontramos as respostas à pergunta que eu fiz: o que é a oração? Pois hoje entendo que a oração tem sido mal entendida e por isso tem sido também utilizada de maneira errada. Para muitos, talvez a maioria dos cristãos e cristãs, a oração tem sido utilizada como um instrumento que coloca Deus à sua disposição, que coloca Deus numa situação em que ele tem que fazer as coisas acontecerem porque nós estamos orando. Acreditam que as coisas só acontecem
quando estão orando, quando elas se colocam em oração. E essas coisas podem ser milagres ou até uma forcinha aí numa prova, passar num vestibular. Tá certo que alguns desses também é um milagre, porque tem pessoas que não estudam e querem ir bem na prova. A impressão que dá é que Deus está de olho, que Deus está numa atitude passiva, só olhando, contemplando aqui a nossa vida, as coisas acontecerem, só esperando alguém orar para derramar o seu poder. A oração parece um start que faz, então, com que Deus derrame o seu poder sobre nós e sobre aquele que ora. Ou seja, o agir de Deus está sempre condicionado à oração. O que significa é que nós temos, então, se acredita dessa maneira, o poder de fazer Deus agir, de fazer Deus fazer algo em nosso favor. Quando nós intercedemos por alguém, então aí Deus vai fazer, e Deus vai cuidar, e Deus vai abençoar esse alguém. O que precisamos é aprender a tirar o máximo de Deus e usufruir daquilo que Ele pode nos dar. E para isso, então, nós oramos, insistimos, suplicamos, jejuamos, para fazer com que Deus saiba o que nós queremos e seja, de certa forma, convencido ou obrigado a fazer aquilo que nós julgamos que é certo e que é correto. Para outros, Deus está como o homem da ilustração antes de conhecer a Jesus. Parece que Deus está distante, distraído, preocupado com outras coisas mais importantes e por isso precisam então orar para informá-lo da nossa necessidade, como se Deus não soubesse o que nós estamos passando, como se Deus não soubesse aquilo que nós enfrentamos. Hoje em dia, tem aqueles que até determinam para Deus o que eles querem que Deus assim o faça. Tornam-se então senhores de Deus e dão ordens para que Deus, então, obedeçam aquilo que está sendo posto ali em oração, determinando para Deus aquilo que Ele deve fazer, a bênção que Ele deve me dar. É a mesma coisa da história do Aladim e o gênio da lâmpada, só que lá na história eram só 3 desejos que poderiam ser atendidos. No caso de Deus, é ilimitado, nós vamos pedindo, e Deus então tem essa obrigação, porque estamos orando, de nos abençoar. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Porque se tem uma coisa que as pessoas estão fazendo muito nos dias de hoje, é orar. Pessoas que não oravam, passaram a orar. Pessoas que estavam afastadas de Deus, voltaram-se para Deus, os olhos para Deus, estão buscando a Deus, estão orando, pedindo as coisas a Deus. Então, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a oração? Jesus, em seu ministério, mostrou também com a sua vida e ensino o verdadeiro significado da oração. No Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele assim falou da oração e como nós devemos orar. E aí entra o texto de Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Mateus 6, de 5 a 13. Eu quero ler esse texto com vocês. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus o ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês, o nosso Deus, já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos.
perdoa as nossas ofensas, como nós temos também perdoado as pessoas que nos ofendem. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a glória e o poder. Amém. Jesus nos ensina a orar e por isso deixou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Uma oração que mostra como deve ser o nosso relacionamento com Deus em oração e como o que significa melhor a oração para o cristão, para a cristã. E ele afirma algo muito importante que tem enfatizado sempre para a igreja, especialmente nos momentos de oração de intercessão. Deus, o Pai, conhece todas as nossas necessidades antes que oremos ou falemos para Ele. Ou seja, Deus já sabe. Todos nós cremos na soberania de Deus. Todos nós cremos na providência de Deus. O que Jesus afirma aqui mostra justamente isso. Deus está cuidando da nossa vida, nos conhece muito bem e sabe tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente necessita. Mas diante desta afirmação de Jesus, pode ser que você esteja pensando, por que nós precisamos então orar? Se Deus já sabe de tudo o que nós precisamos. Qual a finalidade da oração, se Deus, antes de eu orar, apresentar o meu pedido, já sabe quais as minhas necessidades? Porque Deus, que sabe de tudo que eu necessito, não me dá logo sem que eu tenha que ficar pedindo para Ele. E para responder a isso, precisamos mudar o nosso conceito de oração, especialmente nesses tempos de pandemia, quando nós buscamos mais a presença de Deus em oração. E o que Jesus nos ensina com a sua oração e palavra é que a oração é mais do que uma lista de pedidos. A oração é um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. Irmãos e irmãs, vocês sabem, eu tenho 2 filhos, e quando eles eram pequenos, e mesmo agora, por mais que eles cresçam, a gente sempre trata os nossos filhos aí como os meninos, né? Sempre busca satisfazer as suas necessidades. Por mais que eu seja limitado em minhas percepções, não é difícil saber aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Como pai, não neguei e não nego até hoje tudo aquilo que é possível e julgo necessário para o desenvolvimento físico, mental, social e espiritual da vida deles. No entanto, o que eu mais gostaria de ver neles, eu estou certo de que é o que eles também esperam de mim, gostariam de mim, embora nem sempre demonstrem isso. É uma relação pessoal de amizade, de amor, de respeito, de aceitação, sem troca, sem interesses. Se nós, pais, que sabemos o que os nossos filhos e filhas necessitam e temos o prazer de atendê-los e atendê-las, quanto mais o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente sabe o que realmente nós precisamos, o que realmente nós necessitamos. Mas não tenho dúvidas que o que Deus busca são filhos e filhas que o procurem, não pelo que Ele pode e tem para oferecer, mas por quem Ele é e pelo prazer de estarem com Ele, em comunhão, em amizade com Ele. Se cremos que Deus sabe o que nós precisamos, que Deus já sabe o que nós necessitamos, que nada passa despercebido ao seu olhar amoroso e cuidadoso para conosco, sabemos que podemos então descansar no seu amor e na sua providência. Consequentemente, aquilo que necessitamos deixa de ocupar o primeiro lugar na nossa agenda de encontros e conversa com Deus, ou seja, na nossa agenda de oração. Como pai, o que eu mais gostaria de ouvir dos meus filhos não é a lista de itens que eles precisam, muitos deles legítimos, outros nem tanto, mas de estar com eles, amá-los e ser amado, de gozar de uma amizade intensa, íntima, sincera, pessoal. É assim que Deus quer se relacionar conosco em oração.
É isso que nós esperamos nos nossos relacionamentos, quanto mais o nosso Deus. Porque as nossas necessidades, disse Jesus, já fazem parte da agenda e do cuidado de Deus, antes mesmo que a gente tenha consciência delas. Portanto, eu posso me achegar diante de Deus, não para colocar simplesmente uma lista de pedidos, mas para que eu tenha um relacionamento, uma conversa pessoal com o Deus que me ama, com o Deus que se preocupa comigo, com o Deus que já está trabalhando, com o Deus que já está fazendo, antes mesmo de eu falar alguma coisa. E com isso, então, eu tiro do centro da minha oração, né, da nossa oração, as nossas necessidades, e colocamos Deus e a nossa comunhão com Ele. Oramos não para reivindicar nossas necessidades, mas para demonstrar amor e afeto por Deus. Jesus, ao ensinar sobre a oração, ele critica ali, nós lemos, os hipócritas, pois eles gostavam de orar em público, de mostrar a sua piedade para todas as pessoas. E Jesus diz que eles já receberam a sua recompensa. E também ele critica os pagãos, que ao orarem aos seus deuses, usavam de repetições em seus pedidos. E ele chama em outra tradução de vãs repetições, na esperança que assim os seus pedidos fossem atendidos. E ele compara, então, ele diz aos cristãos, vocês não precisam ficar repetindo como fazem os pagãos. O problema das repetições, irmãos e irmãs, entendam bem, não está na nossa necessidade de suplicar, ou de insistir com Deus, de perseverar na nossa oração. Isso é legítimo, nós podemos fazer isso. Jesus nos ensinou, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. Então o problema não é nesse se colocar diante de Deus e insistir no nosso pedido diante de Deus e colocar diante de Deus a nossa ansiedade, a nossa necessidade, mas no conceito falso de que a nossa insistência é que vai fazer Deus abrir os ouvidos, é que vai fazer Deus atender os nossos pedidos, é que vai fazer Deus agir em nosso favor. Quando nós acreditamos assim, nós conferimos à oração um poder que ela não tem. Porque nós devemos orar e confiar que Deus já sabe, que está agindo em nosso favor. Quando nós substituímos Deus com seu amor intenso, imenso, e cuidado por nós, pela insistência vã e repetitiva, transformamos a oração num fim e Deus apenas no meio para alcançarmos o que muitas vezes a nossa vaidade busca. Ou seja, dessa forma, o que tem poder é a oração, e não Deus. O que motiva Deus a fazer é a minha súplica, e não o amor, o cuidado, a providência de Deus sobre a minha vida. Por isso, Jesus é o nosso modelo de oração, de relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Jesus orava e confiava. Jesus orava, confiava e descansava, pois o Pai sabe de tudo que nós precisamos, sabe de tudo que nós necessitamos. Lembra daquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes? Lá em João, no capítulo 6, ali mostra claramente o relacionamento de Jesus com o Pai, que era um relacionamento de confiança, daquele que crê e descansa na mão daquele que cuida da nossa vida, do Pai que está sempre atento a tudo que a gente precisa e necessita. Porque diante daquela multidão de mais de 10.000 pessoas, o texto diz 5.000, mas não se contava as mulheres e crianças, então podemos colocar aí mais de 10.000 pessoas ali, famintas, necessitadas, e Jesus pergunta o que nós temos aí, e aí alguém fala para ele, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus pega aqueles pães e 2 peixinhos e faz uma oração, e a oração de Jesus não é uma oração de pedir para multiplicar, não é uma oração de suplicar, não é uma oração de reivindicar, eu sou teu filho, então multiplica esse pão e mostra o teu poder. Não, Jesus agradece, porque Jesus confiava que se Deus deu 5 pães e 2 peixinhos, é porque dá e sobra. Ou seja, Deus está no controle, Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós necessitamos.
e sobrou 12 cestos de pães. Ou seja, porque Deus está no controle. Ele sabe tudo na nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa, até onde a gente aguenta. Ele sabe de todas as coisas e já vem agindo em nosso favor, já vem trabalhando em nosso favor. Ou seja, quando eu oro e falo com Deus e coloco a minha necessidade, eu oro a um Deus que já está agindo, que já está cuidando da minha vida e de todas as coisas. E assim eu coloco diante de Deus a minha ansiedade, e sou tratado, e sou curado, e sou confortado. E eu posso manter então essa relação íntima e pessoal com o Senhor e descansar nas suas mãos. A oração, irmãos e irmãs, deve nos levar sempre a uma vida de obediência a Deus. Oração que não leva a essa atitude de submissão a Deus não é oração, mas simplesmente uma lista de pedidos, como se Deus fosse um Papai Noel, que está sempre disposto a atender os nossos pedidos. A oração que brota dessa comunhão íntima e pessoal com Deus nos leva a essa obediência prazerosa a Jesus. Porque se cremos que Deus sabe das nossas necessidades, nós sabemos também e cremos que Ele tem o melhor para nós. Oramos, colocamos nossas petições diante de Deus e saímos convictos de que o melhor será feito, porque Deus sabe. Estamos prontos para obedecer à vontade de Jesus. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que a gente precisa. Por isso que Jesus disse, quando fala da ansiedade lá, Ele diz, né, não andeis ansiosos com coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque estas coisas, o que você precisa, o que você necessita, vai ser acrescentado. Deus vai dar para vocês, Deus vai cuidar, pode ter certeza, é promessa de Deus. Quando nós oramos, portanto, irmãos e irmãs, nós somos transformados e nos entregamos completamente à vontade do Senhor. C.S. Lewis, ele dizia assim, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, pelo seu reino, pela sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias que eu estou vivendo. Ou seja, quando eu oro e mesmo quando intercedo por alguém, a minha vida é transformada à vontade de Deus, ao que Deus deseja para a minha vida e para a vida desse alguém. Para essa pessoa que eu intercedi, mas eu assumo um compromisso com essa pessoa que eu intercedi por ela, de visitá-la, de estar sempre ao lado dela, de poder falar com ela, de estar fazendo alguma coisa em relação a ela. Lá em 1 João 5, verso 14 e 15, diz assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos ouve, Assim sabemos que Ele, né, nos ouve, lhe pedimos alguma coisa, ou seja, Ele vai então cuidar de nós, porque Ele sabe tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá estas coisas. O que nos dá confiança é justamente a vontade de Deus sobre nós. O que me faz descansar, irmãos e irmãs, não é na minha capacidade de orar, não é na minha capacidade de pedir algo para Deus, de elaborar a minha oração e as frases corretas, mas o que me dá confiança é saber que a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida, porque Ele tem o melhor. Eu não sei o que é melhor para a minha vida, eu peço muitas coisas para Deus, né? Eu coloco muitos pedidos diante do Senhor, e nesses tempos tenho feito muitos pedidos a Deus, mas Deus tem a sua vontade soberana e que é o melhor para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da minha família, e eu posso descansar nas mãos dEle. Por isso, na oração que Jesus nos ensinou, Ele disse, lá em Mateus 6,10, venha ao teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, é esta oração. A lista de pedidos depois vem o pão, o perdão, né, livrar do mal, vem tudo depois que reconhece quem é Deus, quem é o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é um Deus santo.
Venha a nós o teu reino, que a tua vontade seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, essa vontade que nós queremos que seja feita sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu emprego, sobre a vida da igreja. Aí eu posso colocar os meus pedidos na certeza que essa vontade soberana e amorosa de Deus será feita sobre mim, sobre você, sobre nós. É só depois dessa afirmação de Jesus que ele começa a pedir, então, ao Senhor. Lá em Efésios 3:20, diz assim o apóstolo Paulo: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Por quê? Porque ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe. A gente coloca diante de Deus a nossa ansiedade, o nosso pedido, a nossa intercessão. E sempre Deus faz algo que nos surpreende. Porque ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que estamos pedindo, do que aquilo que nós pensamos. Por isso, quando você orar, faça os seus pedidos. Coloca diante de Deus os seus pedidos, mas nunca dê a resposta, pois ela vem de Deus, que sabe tudo o que você realmente precisa. Prefira, em fé, a vontade de Deus sobre a sua vida, para que você possa descansar. Ele não nos dá o que nós queremos, o que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos, o que nós necessitamos. Jesus, lá no Getsêmani, ele pediu 3 vezes para que Deus o livrasse da morte. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, afasta de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor para a minha vida, para a nossa vida. Concluindo, irmãos e irmãs, podemos pedir sim, podemos clamar, interceder, e faça isso sempre diante do Senhor. Coloque a sua vida, a Bíblia diz, coloque toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então peça, ora, coloque as suas petições diante do Senhor, mas que não sejam as nossas petições a nossa maior motivação para falar com Deus, para orar ao Senhor. Que a nossa comunhão com Ele, íntima e pessoal, é que nos mova a nos chegar diante do Senhor, a caminhar com Ele e a colocar a nossa vida diante do seu altar. Que nos leva a uma confiança e uma obediência absoluta e prazerosa, na certeza de que Ele está conosco, caminhando junto de nós. Mesmo diante dessa pandemia, que gera em nós muita ansiedade, né? Muitas notícias chegam para nós, notícias às vezes uma desencontrada da outra, e a gente fica ansioso com tudo isso. Coloca a sua confiança no amor e no cuidado de Deus. E busque a Deus em oração. Mas busque a Deus em oração para ter essa relação íntima e pessoal com o Senhor. E aí sim você pode colocar os seus pedidos, colocar a sua ansiedade nesta fé, nessa certeza de que Deus já está agindo, antes de você orar, antes de você pedir, antes de você falar. E aí você pode experimentar essa comunhão gostosa com Jesus, na certeza de que Ele está tomando conta da sua vida. E assim você vai experimentar aquilo que Paulo diz, a perfeita, a agradável, a boa vontade do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus realize em você aquilo que Deus tem para a sua vida, que você possa ter compreendido e que o Espírito Santo confirme isso no seu coração. Ore a Deus, chegue a Deus com fé, coloca diante de Deus os seus pedidos, é legítimo, coloca diante de Deus as suas demandas, coloca diante de Deus as suas ansiedades, mas creia sempre, quando você estiver orando, que Deus não só está ouvindo a sua oração, como Ele já vem agindo sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você está intercedendo, antes mesmo de você pedir.
E aí, aquele momento que você coloca ali para Deus as suas ansiedades, é o momento de Deus tratar o seu coração, de Deus renovar as suas forças, para que você possa continuar crendo, confiando que em Cristo somos mais do que vencedores. Apesar da pandemia, apesar da enfermidade, apesar do vírus, apesar de qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe.